Tudo bem, senhoras e senhores? Começando mais uma edição do Livecast. De volta aqui, a cadeira de hosting. Alex, obrigado, meu caro. Agora por sim. me substituir aqui no meu período de férias. Estamos de volta. Edição... Alex, você falou que o último foi o 126, mas na verdade foi 127. Caramba! Então agora estamos no 128. Isso aí, 128. Muito bom. Rumo aos 200. E hoje nós temos um bate-papo super interessante. Vamos falar de vendas B2B, vendas por canais. Quem nunca precisa disso, né, Alex? Opa! Estamos vivendo esse momento, inclusive. Nós estamos vivendo Então esse vamos momento. explorar bastante o nosso convidado aqui, Alexandre Chiacchio. Você viu? Eu falo treino, na hora eu vou falar. E ele treinou antes, tá? Tudo bem, Alexandre? Obrigado pela presença aqui conosco. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui com vocês. Você estava conta pra gente como é que foi o projeto que vocês fizeram com a Natura, um projeto gigantesco de educação com milhares de pessoas. Conta pra gente um pouco como é que foi esse projeto, depois a gente explora um pouco mais alguns outros aspectos, mas eu fiquei muito curioso para conhecer como é que foi a iniciativa e como é que esse projeto nasceu. Maravilha. Eu acho que a gente falar de negócios B2B em educação corporativa é interessante porque a maioria das pessoas não tem ideia de que valores a gente pode alcançar com isso, né? Então, acho que para a gente começar a falar aqui, eu vou falar do valor desse contrato, 100 milhões de reais. Uau. Então, um contrato de educação corporativa, 100 milhões de reais. Como é que isso é possível, né? Isso é possível quando você entende perfeitamente como é que o teu cliente ele atua e quais são os seus fatores críticos de sucesso. Quando você entende a dinâmica de como isso acontece dentro das organizações e você olha para dentro de casa, ou seja, eu sou capaz de fazer isso, eu tenho condições de fazer isso, a minha estrutura suporta isso, eu tenho pessoal suficiente, tenho tecnologia, ou seja, eu estou preparado para conseguir fazer esse tipo de negócio, nada impede, e aí eu estou dizendo isso que é para qualquer segmento, né? Nada impede que você se aventure a construir algo inédito. E esse ineditismo tem muito a ver com a parte de educação corporativa que a gente está falando para as empresas, que na sua grande maioria, se não na sua totalidade, são produtos customizados, né? Uhum. No caso da Natura, eles tinham uma questão que era a seguinte... eles precisavam treinar as consultoras quando eles traziam essas consultoras, ou seja, eles tinham um grupo de consultoras que atraía consultoras e aí eles alugavam locais, alugavam um salão de cabeleireiro, alugavam uma salinha para fazer as reuniões e para fazer os treinamentos. Só que era muito mambembe, né? Então não tinha uma estrutura adequada. E aí eles tinham uma outra questão que era o turnover dessas consultoras. Como o tempo de setup, ou seja, de preparação dessas consultoras era muito longo, eles acabavam perdendo muito. Então, você imagina, eles faziam um esforço de captação para pegar 200, 250 mil consultoras novas no ano e perdia 220 mil consultoras naquele ano. Porque elas desistiram, porque não conseguiram iniciar a sua performance cedo, não conseguiram sentir o gostinho de ganhar com aquele trabalho como consultora da Natura. E esse projeto, ele tinha o objetivo justamente de abreviar isso e profissionalizar o treinamento, aproveitando o que o Senac faz, né? Que era treinamento na área de beleza, então treinamento na área de moda, que tem tudo a ver com a Natura. Então, nesse momento, a gente começou a conversar sobre isso, mas o interessante foi como a gente chegou lá, né? Eu já estava fazendo pelo Senac Rio, alguns projetos pequenos pela Natura. E eu estava contando para você que na Xerox, a empresa, que foi justamente a primeira empresa foi a minha grande escola, todo mundo respirava vendas. E eu levei isso para a minha vida toda. Todas as empresas que eu passo é respirar venda. Todo mundo é vendedor. Todo mundo tem que respirar isso, tem que trazer oportunidade, tem que estar atento. Porque todo mundo depende disso. Uma empresa que não vende, seja qual for o produto, ideia ou serviço, não vive. Não vi. Então, assim... Boa notícia para mim é vendas, né? São vendas. Então, eu cheguei no salão uma vez já pensando nisso e ingenuamente perguntei no salão, alguém conhece o presidente da Natura? Salão como assim? O salão de vendas. Tá. Então, os vendedores todos ali, né? Equipe técnica, administrativo, marketing. Entendi. Então, todo mundo lá, você... Pessoal... Alguém conhece? Não teve uma pessoa que levantou e falou, eu conheço, trabalhei com ele, mantenho o contato até hoje.
E foi aí que nasceu a oportunidade de estar acessando o presidente. Eu vou falar o nome dele, porque ele inclusive, ia escrever, nesse capítulo do livro, ele ia escrever uma história sobre a UBEB. Só que ele estava mudando dos Estados Unidos para a Inglaterra nesse momento. Então, eu troquei umas ideias com ele. Talvez na segunda edição ele consiga fazer essa historinha. Mas é o Alessandro Carlucci. Então, fui apresentado, fomos à visita, e lá, quando eu falei da ideia e do entendimento que eu tinha da dinâmica do negócio da Natura, ele falou: Alexandre, eu sempre procurei um parceiro que pudesse nos atender nacionalmente. Nunca encontrei. E eu não tinha ideia que o Senac pudesse fazer isso por mim. Por quê? O Senac ele é independente em cada estado. Então, eu tive ainda que ter um trabalho interno grande de política, né? De acessar todos os presidentes pelo Brasil, perguntar se entrariam no projeto, essa coisa toda. E assim nasceu o projeto Universidade do Bem-Estar Bem da Natura. Pra você ter ideia, o piloto foram 30 mil pessoas no Centro-Oeste. Uau! Só para começar e avaliar, testar o que deu certo, testar o que deu errado, e depois fazer o rollout para o Brasil inteiro. Você falou do livro, você tem aqui um livro, Vendas B2B de Alta Performance, o Guia Definitivo, as melhores estratégias para gerar impacto, transforme oportunidade em milhões. Qual câmera que eu estou aqui, Ju? Essa daqui, dá para dar um corte aqui, o pessoal está conseguindo ver bem o livro. Eu vou colocar aqui, ele está à venda, quem quiser encontrá-lo, consegue aonde esse livro? Em todas as livrarias, todas seja as livrarias, online ou físico. Então tá bom, eu vou colocar a Ju vai colocar para a gente o link aqui embaixo, para quem quiser comprar o livro também, tanto online como físico. Mas obrigado pela dedicatória, obrigado pelo carinho, muito bacana. A gente vai indicar depois aqui no nosso Insta também. Maravilha. Muito legal, vou ler com todo carinho. Obrigado pelo livro. Mas você falou que começou na Xerox. Foi. A Xerox ela tem uma cultura muito interessante de inovação, né? Né? Uma empresa que parece que não, né? Quando a gente fala alguns anos depois, mas foi na Xerox que surgiu interface gráfica, Windows, Windows, desktop, mouse. Então, parece que não, mas uma cultura de desenvolvimento e de inovação gigantesca, né? Inclusive, o primeiro campus da Apple em Cupertino era o escritório do passado da Xerox também. Então, você vê que a inovação acontecia ali de todas as formas, né? Uma coisa é não conseguir explorar depois da forma que, maravilhosamente, que Steve Jobs e Bill Gates conseguiram. Foram lá visitando, lá em Palo Alto, que eles conheceram isso. Que foram lá copiar depois e conseguir fazer. Apresentaram com muito orgulho para ele: olha aqui o que a gente criou, olha aqui o que a gente criou. Cada um pegou um pedaço e fez o seu. E o mais engraçado é que o próprio pessoal da Xerox falou: não, se a gente lançar isso daqui, né, a gente está matando o nosso serviço de cópia, sabe? Então, o velho case da Kodak ali no meio, né? Exatamente isso. Não, tinha até umas outras crenças, né? Quando veio a parte muito digital, acreditava assim: olha, o papel vai acabar. Acabou a Xerox. Ninguém vai precisar mais imprimir nada. E muito pelo contrário, naquela época se intensificou muito, porque você tinha outros meios agora de você gerar papel. Só que ninguém pensou nisso. E a mesma coisa, eles criaram N coisas lá e não acreditavam que aquilo ali pudesse transformar o mundo sem prejudicar o negócio deles. Então, eles guardaram, achando que aquilo ali podia, de alguma forma, prejudicar o negócio. E não era verdade, né? E como é que foi a sua carreira? Você trabalhou sempre muito voltado a canais, a mercados B2B. Você tem uma experiência bastante grande nesse lado. Conta pra gente como é que foi trilhar carreiras nesse sentido. Não, foi bem legal. Então, o bichinho de vendas me pegou na Xerox. Quando eu fui lá para a Xerox, eu não queria ir para a área de vendas. Eu achava vendas um negócio estranho, porque a minha visão de vendas era outra, né? Eu conhecia outro tipo de vendas. Era venda dos vendedores de loja que a gente via, sabe? Aquela coisa, você chegava lá, o cara perguntava: posso te ajudar? E aí ficava atrás de você para você comprar um negócio. Eu falei: pô, não quero ser vendedor. O vendedor é o chatão. É o chatão. É o chatão, né? Aí eu falei: porra, não quero esse troço, não. E aí me chamaram para ser vendedor, neguei, não quero. Aí depois me chamaram para ir para a área administrativa, fui parar numa área de atendimento técnico. Nossa. Fiquei lá, como estagiário ainda por cima, fiquei lá. E aí
Por acaso, essa área que eu fui era a área chamada macrocontas. Ou seja, eram as contas gigantes da Xerox. E lá eu conheci o time de vendas que cuidava das macrocontas. Atendia a Petrobras, atendia a Marinha, atendia só clientaço grande, né? Eu falei, cara... Aí comecei a entender como é que as coisas funcionavam, comecei a entender como é que era a vida de business de verdade, que é outra história, né? De você pesquisar, de você pensar em segmento, de você pensar em estratégia, de você conhecer o cliente, de você entender quais são os cargos, as funções, quais são os FCS de cada um, de como é que você pode encaixar uma solução sua para resolver um problema, ou reduzir custo, ou ajudar o cliente a aumentar a produtividade dele. E aí eu comecei a ver um mundo diferente. E surgiu uma vaga de vendas com o queridíssimo Volpone, que era o gerente lá na época, né? E eu era estagiário, tá? Virando funcionário, ainda ia ser efetivado, né? E aí eu falei para ele, Volpone, eu quero essa vaga, eu quero trabalhar como vendedor, Eu falei com ele, eu acho que umas 40 vezes, ou mais. No espaço de quanto tempo? Aí depois fala que vendedor não é chato. Não é chato. Num espaço, assim, eu queria muito aquela vaga, mas muito. De quantos meses? Cara, eu acho que foi menos de um mês. Em menos de um mês? Em menos de um mês. Então, toda hora que eu tinha oportunidade, eu passava na sala dele e falava, eu quero a vaga, eu quero, me dar uma chance, me dá uma chance. Eu enchi o saco dele. Eu enchi muito, eu reconheço que eu enchi o saco dele. E aí a última dele, para ele tentar que eu não fosse, ele disse, mas você não tem nem terno. Todo mundo usava terno. Eu falei, eu compro um amanhã se você me der a vaga. Eu falei, tá bom, Alexandre, eu vou te dar essa, mas não me decepciona. Eu falei, tá bom. Pode deixar. Obrigado. Dei um abraço nele. Falei, você não vai se arrepender. Fui numa loja, comprei o terno. Botei um terno pela primeira vez na minha vida. Fui lá no dia seguinte, sentei lá, não tinha os treinamentos assim, ninguém queria falar comigo, porque eu estava vindo lá de baixo, né? Os vendedores todo mundo lá, carro importado, aí terno Armani, gravata Fendi, e não sei o quê. Todo mundo ali de nariz em pé e eu ali sozinho, ninguém nem falava comigo. Fala, como é que eu vou fazer? Aí ele me deu uma carteira de clientes. Carteira de clientes, tinha um cliente que hoje está voltando até aí para no online, a Mesbla. Tá. E aí eu falei, cara, vou lá visitar. Falei, quem é que é a pessoa lá? Aí encontrei lá a pessoa que era o diretor financeiro de lá, não tinha nem nada a ver. Eu vou lá conversar com esse cara. O garoto tinha 21 anos, acho que 22 anos. Vou lá conversar com ele. Liguei para ele, cara, para conversar contigo, marcar. Foi ali, no Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, pertinho. Fui lá conversar com ele, me apresentei, coisa e tal. Para ele, pô, Alexandre, você chegou num momento excelente. Eu falei, porra, que bom. Bom, eu já dei sorte aqui. Comecei bem. Cheguei no momento, as nossas marcas são muito antigas, a gente está precisando, pô, dar uma olhada nisso. Eu falei, pô, não, eu estou aqui para isso. Eu estava acompanhando, já tinha pego o parque de máquina deles, tinha um volume de máquinas enorme, tudo muito antigo, né? Só que eu não precisei nem vender. A minha presença lá fez com que ele quisesse fazer negócio. Porque nunca ninguém tem... É outra coisa, né? A presença do vendedor no cliente é muito importante. Então, assim, se você não vai, se eu não vou e ninguém fala com ele, estava lá, né? Ninguém procura, tive lá e gerou a oportunidade. E aí, naquela oportunidade ali, fiz o contrato com ele e renovei todo o parque de máquinas da Mesbla. Meu primeiro contrato, $12 milhões. Uau. Então, dali foi... Aí foi embora. Então, aí a Xerox pagava muito bem. Muito, muito bem mesmo. Então, assim, tinha gente lá ganhando na faixa de $1 milhão por ano de comissão. Uau. Então, naquela época, eu estou falando década de 90. Então, você imagina, bota o dólar de hoje aqui, a 5,6. Então, você faz uma conta... Muito dinheiro. É muito dinheiro e garotada. Então, aí por isso que depois eu fui entender por que esses caras... Eles, naquela época, quase ninguém tinha um carro importado, tinha um celular caro pra caramba, que era uns tijolão, os caras conseguiam ter um menor, mais caro, não sei o quê. Tinha que comprar a linha, né? Eu comprei a minha por R$4.500 naquela época. E eles tinham isso tudo, cara. Então, assim, aí eu comecei a entender o que era esse negócio. Lá na Xerox ainda, eu fui picado pelo bichinho da educação. Porque eu tinha que contratar, depois eu fui crescendo, virei supervisor, gerente, essa coisa, e tinha que contratar vendedor. E aí, sempre que eu ia contratar vendedor,
parte do processo de contratação do time de vendas, ele era um processo que tinha treinamento ali de vendas junto, né? E eu adorava fazer uma coisa, que era adorar fazer simulação. Então me chamavam para fazer simulação, na foi a época que eu mais me divertia na minha vida. E aquilo ali, como educação, acabou mexendo comigo, porque pô, e na época, sabe qual era a técnica de vendas? Era o Professional Selling Skills. Vocês já ouviram falar disso, do PSS. Era vender geladeira para esquimó, né? Então, assim, não tinha nada a ver, era a venda de transação, de pancada, características que você falava ali e para vender. Não é que nem é hoje, uma venda mais complexa, consultiva, a técnica era essa que era utilizada. Mais tarde veio vendendo para grandes contas, depois veio vendas consultivas, que você fazia mapa político dentro das empresas. Mapa do poder, a gente chama. No mapa do poder, exatamente. Na época era o mapa político. Aí tem Solution Selling, Spin Selling. Exatamente. E aí a coisa foi ganhando mais complexidade, então ficou... E a coisa foi andando de uma maneira legal. Mas eu gostei muito da parte de educação. E aí, nesse momento, eu acabei saindo de lá, né? Teve um layoff gigantesco na Xerox em 99, foi quando eu saí de lá. Acabei assumindo depois uma indústria, fiz o turnaround dessa indústria, vendi a indústria. E aí, nessa indústria, que era uma indústria de cosméticos, eu tinha... um grande cliente meu eram todos os Senacs no Brasil inteiro. Todos os Senacs no Brasil inteiro. E eu cheguei no Senac e falei, pô, eu quero contar essa minha história de sucesso que eu peguei aqui. Eu fiz o turnaround de um negócio, entendeu? Eu cresci 400 vezes a empresa em 3 anos, pô, e aí eu queria contar isso para todo mundo. Posso utilizar as instalações do Senac para dar palestra, essa coisa? Aí fui lá conversar sobre isso, a pessoa falou assim, não, Alexandre... E aí nessa época eu tinha uma cadeira na Firjan, a convite do Eugênio Gouveia Vieira. E eu conhecia lá, que era o Fórum das Indústrias do Rio de Janeiro. E aí o Senac falou assim, você não quer vir para cá e me ajudar a me aproximar das indústrias do Rio de Janeiro, do Senac? Eu falei, não, eu venho. Aí virei consultor do Senac. Nesse meio tempo, eu conheci a diretoria do Senac. E aí eles perguntaram para mim, eu falei do meu know-how para eles, e falei assim, cara, será que você ajuda a gente a criar uma área de educação corporativa aqui, com esse background que você tem de negócio, essa coisa toda? Eu falei, porra, vai ser um prazer, nunca tinha feito. Cara, fui lá e fiz. Foi aí que nasceu essa história da Natura, né? Foi lá, um dos casos lá, mas lá teve o PAN de 2007. Então, quem executou o treinamento dos 20 mil voluntários fomos nós, um contrato que a gente ganhou com o Comitê Olímpico do Rio de Janeiro. Fez um programa com o Rio Hospitaleiro também, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para treinar todos os agentes públicos de diversas áreas para receber os turistas no Rio de Janeiro. Tem negócios muito, muito legais lá. E do Senac, como eu fiz isso, eu entreguei o Senac faturando mais de 20 milhões por ano recorrente, né? Ali como um negócio, né? Fora esses contratos que são outliers, né? E aí fui chamado para fazer o turnaround do IBMEC. Então, lá no IBMEC, quando eu cheguei, o presidente, na época, não acreditava em educação corporativa, porque eles já vinham tentando fazer isso, tinha bastante tempo, e não performava. Não performava. Ficava ali abaixo de R$1 milhão ano de receita. Eu falei, cara, o IBMEC, o Senac, eu entreguei faturando isso. E ele chegou para mim e falou assim, Alexandre, eu não acredito, mas se você quiser tentar. Eu falei, tá bom. E aí foi um primeiro... Naquela no IBMEC estava o Paulo Guedes ainda lá. Como, ou não? Não, é só Cláudio Haddad. Só Cláudio Haddad. Só Cláudio Haddad. Isso já foi em 2009. Porque o Paulo Guedes entrou no IBMEC. Lá no iniciozinho. Já tinha saído, então. Já tinha saído, tinha tempo já. Entendi. Tá? Era só Cláudio Haddad que era o dono. E na época, eu lembro que ele não podia nem atender São Paulo porque ele estava montando o INSPER. Isso. Então não podia entrar em São Paulo. Da briga com o INSPER lá. Mas ele era dono dos dois, né? Isso. Então, assim, mas eles falaram, aqui não pode. Então, beleza. Então, a gente respeitava, ele aqui é o dono do negócio, e ok, vamos em frente. E aí, lá no IBMEC, quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, e aí vi que não tinha um trabalho forte de prospecção. Quando eu cheguei lá em 2009, em setembro de 2009, eu falei, cara, vocês não vão me ver aqui até o próximo ano. Cara, e aí fui para visitar. Quando eu chegava nas empresas, as pessoas falavam, eu não sabia que o IBMEC fazia isso. Pô, nunca ninguém me falou nada. Não... E aí foi. Cara, a partir de janeiro, fevereiro, eu não conseguia sair de dentro do IBMEC. Era 70, 80 propostas todo mês. Foi o primeiro ano, 15 milhões. Na época,
isso representava 10% da receita total do IBMEC. Naquela época ele não era tão grande como foi depois aqui. Então, assim, que era uma boutique, né? Então, o IBMEC era uma boutique que se posicionava dessa forma, inclusive. Cara, foi um sucesso total, avançou, coisa e tal. E depois ele teve mudança de presidente, essa coisa toda. Aí acabou que eu fui convidado para fazer o turnaround aqui em São Paulo da HSM Educação. A mesma coisa. 3 anos sem performar. 3 anos ali. Vim para cá, primeiro ano, 12 milhões. Só que aí, logo no final, e dessa vez era o Paulo Guedes. Paulo Guedes era sócio junto com a RBS, que era o Duda Sirotsky, né? Então, os dois eram sócios e acabou que, por algum motivo, acho que não vale eu comentar aqui, mas houve lá um desentendimento entre eles lá, cada um foi para um lado, coisa e tal. Ele passou, inclusive a HSM hoje, até hoje, ele está no portfólio da Anima, né? Que na época a BR Investimento, que era do Paulo Guedes, investia e era dono lá da Anima, né? Então ele vendeu para a Anima, ele continua sendo dono da HSM, só que não mais na pessoa física. Só que nesse momento ficou tudo muito meio solto. Eu fui para um projeto, abri a unidade do Rio de Janeiro que estava voando, tá? da HSM, ou seja, era a única companhia na época que era comparável a Dom Cabral. E os valores de hora-aula cobrados ali eram muito maiores do que a Dom Cabral. E era uma organização que eu brinco, as pessoas falam, você está mentindo, Alexandre? Não estou, cara. Eu fazia uma visita, gerava uma proposta e fechava um negócio. Era um negócio assim, absurdo a aceitação que as pessoas tinham. Uma empresa incrível. Eu tive a oportunidade, eu conheço o Zé Salib, né? Lá o S, um grande cara, amigo, humano pra caramba, extraordinário ele. E quando eu saí, chorou pra caramba lá também, né? Na hora que eu estava saindo. Mas pelas mãos do Salib eu conheci os caras que a gente estuda. Eu conheci pessoalmente o Rancharan, conheci o Philip Kotler. Conheci, esse eu não consegui apertar a mão dele. Porque o Porter não foi online. Não, porque estava lá, mas o cara era mais estrela do que os outros, sabe assim? Pegou quando ele veio presencial. É coisa complicada mais lá com ele. Lá. E conheci alguns outros. O Sir Ken Robinson, falecido já, né, de criatividade, o cara extraordinário. Ou seja, são figuras assim que de fato movimentam o cenário de negócios e dentro das organizações em várias instâncias, né? Eu lembro lá do Rancharan fazendo a apresentação dele lá no evento da HSM e ele utilizava acetato, reto projetor ainda, e escrevia no acetato. Então, assim... Não, era incrível. E agora, você trouxe um ponto que eu achei interessante. Eu visitava, eu ia no cliente, eu ia lá conversar com o pessoal. Hoje, quando você quer conversar com qualquer fornecedor, ou entra em contato, ou entra num site, ou chama num WhatsApp porque você está precisando de um serviço e tal, parece que quando você quer comprar alguma coisa e você marca uma visita e pede para um vendedor, um executivo, alguém demonstrar o produto, demonstrar o serviço, pedir para ele vir até o seu negócio, pedir para conversar, pedir para entender, é quase que um pecado. Sabe, é uma coisa... Não, a gente marca uma call aí, eu te chamo aí no Zoom, no Teams e tal, e a gente conversa. E é quase que, assim, um negócio... Aí você fala com uma pessoa que é o MQL, que vai ver se você tem o interesse, para depois ver se te coloca uma pessoa que pode conversar, para depois vir... Cara, parece que... virou um pecado você querer comprar, né? Muitas vezes. Querem vender, né? É impressionante. Você percebe isso também? Você sente que é exatamente... Eu estava... Recentemente, a gente estava fazendo um projeto e eu queria entender como é que funciona. A gente consegue marcar um bate-papo contigo? Consegue. Qual horário? Eu falei, vou te passar meu endereço. Você vem aqui, a gente toma um café, eu te mostro... Não. É tudo online. Eu falei, mas... Caramba, quero conhecer ali, entender, bater um papo. Abre o computador, mostra aqui. Cara, virou uma coisa maluca, não é? Eu acho que isso é parte da explicação. Acho que tem outras explicações, mas é parte da explicação da pesquisa que saiu da RD Station agora. Sobre o desempenho das empresas B2B. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu cheguei a ver, era uma coisa meio 80% das empresas não batem meta. O negócio em B2B especificamente, 73% das empresas não bateram a meta em 2023. Em 2022 eram 60%. Está crescendo.
Então, essa postura que as empresas... que isso é forçado das empresas, né? Então, é a empresa que adota isso. Porque ela quer fazer o quê? Muita gente e muitos gestores, donos de organizações, eu quero maximizar o tempo desse cara. Então, eu quero que ele atenda o máximo de pessoas possível. Aí, a taxa de conversão vai lá embaixo. Aí, cada vez você tem que atender um volume maior de empresas e pessoas para você conseguir fazer algum fechamento. Que como você fica chateado, você não fecha. O cara não quer nem vir aqui, eu não vou fechar negócio com esse cara. Mas as empresas são culpadas. Porque ou não quer pagar o vendedor direito para ter um vendedor que vá na rua, ou ele quer simplesmente colocar o pessoal para fazer tudo online, para ele conseguir maximizar e reduzir os custos dele ao máximo. Com isso, ele vai perdendo a oportunidade de fazer negócios muito mais relevantes. Vai perdendo a oportunidade de fazer negócios de maior valor e vai perdendo a oportunidade de gerar relação com os clientes dele para ter uma relação de longo prazo, né? Para ter um contrato de longo prazo. Então, acabou para muitas organizações essa parte. Então, o que me interessa é que você me pague pelo meu produto, acabou de usar, tchau. Eu não quero ter uma relação longa com você. Quem está querendo manter relação longa, continua voando. Quem está botando o vendedor, de fato, bem capacitado e pronto para ir ao mercado, vai voar. Pessoal, hoje você divide vendas B2B, eu divido ela em 3 níveis de complexidade. Baixa complexidade. Talvez esse cara vai, são aqueles negócios de 20 mil até 30 mil reais, talvez, que você até no autosserviço vai lá e compra, né? Então você vai lá e vai fazer uma assinatura, por exemplo, do Zoom. Baixa complexidade. Você vai lá, assim, é produto que está empurrando ali o crescimento da empresa, você não precisa do vendedor. Quando você sobe um pouquinho isso, você tem algum nível de valor maior, quer fazer que nem você. Não, já que eu vou gastar aqui 100 mil reais, mais ou menos, eu quero saber se esse negócio vai funcionar direito, né? Porque dentro das empresas você tem níveis de alçada de decisão, né? E aí, às vezes, está num nível maior e você tem que levar a informação completa para quem tem um nível de alçada maior. E aí você precisa conversar com alguém. E aí você esbarra nesse tipo de situação, que não vai. Você imagina para o de alta complexidade, que exige uma habilidade consultiva, criação e insights e cocriação, às vezes, com o cliente de soluções, só que você não vai nem na frente do cliente, não vai nem conhecer quem é, você não vai nem falar com as pessoas. Você quer fazer como? Como é que você quer fazer um negócio de 100 milhões de reais, de 30 milhões, de 15 milhões, se você não está dentro do negócio? Quer fazer por telefone, quer fazer pelo WhatsApp? Não vai fazer. E aí você vai ficar sempre naquele negocinho ali, fazendo várias vendinhas pequenas, não gera a sustentabilidade que você precisa para o negócio, porque o tempo inteiro você tem que renovar, porque como você não gera relação, esses contratos vão acabando, e você tem que fazer novos, e muitos desses não vão querer renovar contigo, porque é justamente isso. Já que a minha relação é só transacional, eu vou sempre buscar o menor valor. E aí não importa se você tem um serviço menor, um benefício maior, um diferencial grande, se a tua relação que você quer manter com o teu cliente é só de transação. Exato. Você vê, né, Alex? A gente trabalha aqui direto com a vendas B2B, a gente sabe a importância de visitar, né, cara? Sim. Tá mais difícil, mas sabe que eu reflito muito sobre isso aqui, né? Porque a gente tem produtos diferentes aqui, né? A gente vai ter MBA, a gente vai ter pós-graduação, a gente vai ter curso muito a minha praia, a gente pode conversar muito sobre isso. A gente vai ter em company, a gente vai ter produto de assinatura para a universidade corporativa. Então, cada produto desse aqui realmente tem uma característica, né? O que você falou da venda mais complexa, mais simples, a gente vê, vender MBA é diferente de vender um workshop, que é diferente de vender um evento, que é diferente de vender um in-company, que é diferente de vender um produto por assinatura nosso. E muda muito. Sim. Porém, a minha reflexão em cima de B2B na venda é até que ponto o comportamento mudou muito dos próprios compradores do outro lado, de tal maneira que, por exemplo, via Teams, né, via Zoom, você consiga gerar um relacionamento que não é igual, mas suficiente para fazer uma carteira de relacionamento. Essa dúvida eu tenho. Eu até inventei um negócio aqui que eu falei sobre isso, que eu acho que a visita presencial é a nova carta. Qual que é essa reflexão? Pensa, antigamente a carta que chegava pelo correio na tua casa, era o spam do e-mail marketing, lembra ou não?
Sim. Era o espanto do meio marketing, né? Vinha carta, você chegava no prédio lá, era carta pra caramba, você jogava tudo fora. Fora. Aí começou a migrar tudo pro digital, a carta parou de ser enviada. Você não recebe pouca carta em casa hoje. E aí você fala, cara, porque a carta é do passado, o negócio é meio marketing. O meio marketing virou spam. Cara, hoje vem muita pouca carta. Mas se chegar uma carta, a probabilidade de a gente olhar é muito grande. Isso não quer dizer que vai converter. Mas que a gente, você não olha, já reparou isso ou não? Ah, não, recentemente... Cara, você recebe uma carta e você fala, cara, o que será que é isso, né? Aí você vai, Normalmente olha... é uma intimação. Cara, você fala alguma coisa importante, cara. Não é possível. Né? Você fala, não é uma coisa importante e tal. Eu acho que a gente tá vivendo esse negócio. Tipo, você visitar vai ser um diferencial que fala, nossa... Mas você recebe pouca carta. Se carta convertesse muito, a gente ia continuar tendo a Natura, como você pegou de um case, mandando carta com portfólio, em vez de mandar por e-mail, por WhatsApp ou pelo site. Ele pode converter, mas não é para tudo. Eu acho que mudou o comportamento, que o relacionamento em termos de B2B, na minha opinião, é básico. Quando eu digo básico, se você não tem relacionamento, não fará negócio. Não fará negócio. Isso eu estou dentraço do que você está falando. Até quando a gente dá aula aqui, eu falo muito sobre isso. Cara, eu tenho um alto relacionamento com o meu cliente. Cara, então você tem o básico. Porque depois é entender o negócio, fazer a venda consultiva. A venda consultiva, ela exige um relacionamento. Só que para fazer a venda consultiva tem muito mais habilidades e competências e conhecimentos aqui do que só ter o relacionamento. Tem vendedor que acha que só porque ele se relaciona com o cara semanalmente ou quinzenalmente vai fazer negócio. Não é verdade. Não. Né? Isso é o básico. É o básico. Mas, voltando para encerrar o assunto, passar para você, acho que o relacionamento converte, mas não necessariamente em visita, pelo novo comportamento. Acho que de vez em quando sim, mas você pode se relacionar, por exemplo, várias discutins e ir lá uma vez por ano, a cada 15 dias. É que eu estou generalizando, porque cada business é um business diferente. Mas você não acredita que mudou o comportamento? Eu acho que não é do teu tempo da Xerox. Eu acho que lá era um comportamento, agora é outro. Eu tenho convergências e divergências a respeito da tua fala. Boa. Então, assim, a primeira coisa é o seguinte... Facilitou as ferramentas. Eu já trabalho à distância desde a época da HSM, ou seja, desde 2012. Então, eu tinha que falar com um cliente no Nordeste, não dava para estar toda hora no Nordeste. Então, assim, é uma ferramenta que facilita. Mas em momentos que eram momentos estratégicos, eu estava presente. Concordo. Então, contas estratégicas, eu vim aqui para São Paulo hoje. Eu podia ter feito uma conferência com um cliente que eu vou estar aqui logo na sequência ontem. A gente preferiu fazer um encontro presencial. Eu não tenho dúvida disso. Então, o encontro... E o cliente gostou muito, porque eu vou poder sentar, vou poder abrir o meu computador, vou poder fazer conta junto com ele, vou conhecer todo mundo quer receber. Pô, vocês estão me recebendo hoje aqui. Isso aí. A gente podia... Não seria diferente se a gente for fazer uma live, bota todo mundo no Instagram lá ou não? É diferente. É diferente. A gente está aqui... Eu não tenho dúvida. Isso é diferente. A minha lógica da pergunta que você acha é sobre um percentual. Eu vou tentar ser mais matemático. Imagina o seguinte... lá atrás, há 10 anos atrás, eu acho que teria que visitar com touch point com um cliente. Eu vou inventar aqui. Cara, a gente tem que ter 50% de touch point presencial, 50% remoto. 15, 20 anos atrás. Eu acho que hoje um 20, 80 é suficiente para o mesmo nível de venda. Eu inventei um percentual só para explicar. Não, eu não separaria isso matematicamente. Assim, eu acho, por exemplo, que toda abertura tem que fazer à distância. Não vou lá visitar o cara. Entendeu? Eu posso usar o Meet, usar o Teams, usar o Zoom, qualquer coisa. Todo mundo trabalha com isso. Então, eu vou fazer uma abertura, vou fazer uma apresentação, vou estar ali introduzindo o meu negócio naquele cliente novo ali, então apresentando aquele negócio para aquele cliente novo, à distância. Eu faço isso direto. Mas no momento... Em alguns momentos, você tem que estar lá presencialmente. Eu acho. Então, assim, eu não separaria isso matematicamente, tá, Alex? É que nem existe a matemática. Eu estou dando um exemplo que eu acho que... Eu sei, mas não dá para fazer um percentual, vamos fazer um percentual assim assado. Depende. Às vezes você vai ligar para um cliente. Você usa telefone hoje? Pouquíssimo. Teu time usa? Pouquíssimo. Você acha que funciona o telefone? Tudo depende, né? Eu uso bastante. Não, você está falando para vender, né? Para fazer contato com as pessoas. Se ligar, você consegue falar com as pessoas? Está cada vez mais difícil. Está muito difícil. Mas você fala nas empresas? Você consegue falar no celular pessoal da pessoa. Você fala, assim... Ainda mais quando você chama no WhatsApp, é o mais fácil. Eu diria para você assim que a nova geração... O meu filho fala assim, pai, não me liga...
Passa uma mensagem, isso há muito tempo já, né? Envia um WhatsApp, não sei o quê, parará. Quando você vai falar, às vezes, negócio, quer fazer um cold call, liga. Eu, quando às vezes não consigo, porque no WhatsApp é muito fácil o cara olhar aquilo ali e passou. Se ele te atende, se você consegue falar com ele quando você liga para lá, você tem ali, e é o elevator pitch, né? Então você tem que fazer aquele momento ali para ele, opa, quero conversar com esse cara. Isso acontece na ligação. Na mensagem do WhatsApp, o cara passa. Então, eu concordo. E aí? Não, a lógica é o seguinte, isso aí é uma técnica, onde está o dilema, eu acho, que essa é uma discussão bacana. O dilema está em entender se os meios de comunicação e o comportamento mudou ou não. Esse é o dilema. Porque que isso era... você pega o Lobo de Wall Street, um clássico, né? Quem assistiu de vendas, Lobo de Wall Street. Você pega A Procura da Felicidade, que é outro clássico. Também, outro clássico. Smith, lá, um clássico que a gente pega esses exemplos de vendas. E era um comportamento que o telefone era o melhor meio de conversão. Sim. Hoje o meu telefone toca e eu raramente atendo. Raramente atendo. É muito difícil atender uma ligação. Eu atendo quando é do colégio do meu filho, que está identificado aqui, colégio do meu filho, pá. Deu merda. Da minha esposa, eu não costumo atender, eu falo para ela, ó, se você precisar, você liga 2 vezes seguidas, se você ligar uma só, eu não vou atender. Só que eu vejo aqui na live que são pessoas jovens, e eu sou até mais velho aqui do que a massa, é o mesmo comportamento. É muito difícil converter. Isso não significa que quando consegue falar não é melhor. Até porque o spam de cartão de crédito, de venda de seguro, cara, queimou o canal absurdamente. Do mesmo jeito que o canal de e-mail, na minha visão, foi queimado. Pode ser que tenha uma empresa que usou ou use o canal de e-mail marketing muito direitinho. Sim. Só que por conta do uso massivo do canal de e-mail marketing, hoje, e-mail marketing para mim pessoal, cara, meu Gmail lá, é a perder de vista. Eu não vejo absolutamente nada. Você sabe uma coisa que a gente então, faz queimou aqui? o canal, na minha visão, entendeu? Eu acho que todos eles ainda funcionam em alguma medida. E aí tudo bem. Então, olha só, mas aí depende de como você vai usar os canais. Eu concordo. Aí tem outra coisa, tem a questão geracional, desculpa te interromper, mas a questão geracional, por exemplo, assim, quem é que está hoje, na grande maioria das grandes empresas que são consumidoras desse business de educação corporativa, nas posições de decisão? Não é da geração mais nova. Então, assim, geração X fala no telefone, olha e-mail, responde o WhatsApp, faz tudo. Então, ele responde o LinkedIn também. Ele responde em todos os canais. Beleza. Então, assim... Eu falo no telefone, mas contanto que eu saiba quem é. E que esteja meio que marcado e eu tenho interesse no negócio. E eu falo... E é um canal legal, porque entre trocar no WhatsApp, eu resolvo muito mais coisa pelo telefone, que é muito mais rápido do que você ficar pensando em escrever, que é picotado. Você resolve ali numa comunicação síncrona, né? Muito rápido. Então, eu marco bastante call. Só que eu marco call com uma pessoa que eu estou interessado em falar para resolver rápido determinados assuntos. Você sabe uma coisa que a gente tem feito, eu acho interessante, que funciona melhor? Porque, por exemplo, a gente convida algumas pessoas para participar, diretores de empresas que são importantes estarem nos nossos eventos e tal. A gente mandava o convite no WhatsApp. Sim. Então eu tinha que mandar um convite para o Alexandre e falar: vai rolar um evento nosso no dia tal, se você puder participar, o convite é esse é o tema do evento, tal, esse é o horário, tal, não sei o quê. Então, a gente mandava para você o convite. O que a gente começou a perceber é que as pessoas liam muitas vezes, mas não respondiam. Porque responder aquele convite leva tempo, né? Fala, poxa, Henrique, obrigado, cara, pelo convite. Puta, é legal, mas esse dia eu vou estar em Fortaleza, não vou poder. Então, enche o saco declinar o convite. Sim. E aí, o que eu comecei a fazer com o meu time? A gente manda uma mensagem explicando só um pouquinho. Vai rolar um evento no dia tal. Quando a gente pode conversar? E aí a gente liga pelo WhatsApp. Boa. E aí, quando você liga pelo WhatsApp, a pessoa já vê que não é aquele spam que está ligando direto, já sabe um pouco do que a gente vai conversar. E aí ela fala, olha, eu não consigo falar agora, mas me liga às 15. Aí ela te liga, ela já está pronta esperando a sua conversa. Sabe? Então, você vê que funciona. É uma estratégia bacana. Não é só o WhatsApp. Exato. Isso, então você dá uma mensagem lá, você fala, olha, eu posso falar? A pessoa, puta, às vezes ela tá... Por exemplo, agora, se me ligar, eu não vou atender, estamos gravando aqui. Mas fala, Henrique, você pode conversar? Fala, ó, me liga às
13h30 que eu terminei de almoçar e a gente conversa. Pronto, aí a gente conversa. Então, eu acho Mas que é assim que acontece, Beleza, mas Exato. a pergunta é se a gente chega a uma conclusão, ou você acha que sim ou que não, na tua opinião, de que falar, puxa, o cold call, ou seja, uma ligação pelo telefone que antigamente convertia vendas na abertura do negócio, essa cold call não funciona mais. Porém, uma ligação em outros momentos da jornada do ciclo de venda pode funcionar. Isso você concorda ou não? Concordo totalmente. Entendi. Eu acho que isso aqui que faz é o que todo mundo tinha que fazer. Boa. Então, assim, Vai entender a jornada. até o e-mail. Até o e-mail, O e-mail mesmo, pode funcionar. Pode funcionar. E até o e-mail serve para isso também. Você não tem um telefone pessoal do cara, às vezes. Ou você tem um telefone, tu vai mandar lá um WhatsApp, o cara te bloqueia na hora, entendeu? Então, assim, até assim você pode fazer. Então, assim, combinar com ele que você vai ligar, e como a gente estava falando aqui, conversar é muito melhor do que você explicar tudo na mensagem. O cara não vai ler, às vezes. É isso aí, outro vai mandar um podcast pro cara ali explicando tudo, também não quer. Falando é muito mais rápido. E aí, o que a gente está vendo hoje, nas gerações de hoje, assim, falar para essas pessoas está difícil. É isso aí. Falar é difícil. Aí você vai no evento. A Live organizou um evento. O evento lá que a gente fez lá. Organiza o evento. Você vai conversar com as pessoas lá. Você precisa que o teu time esteja lá olhando aquelas pessoas e conversando. O cara não está habituado a fazer isso. Ele não está habituado a se relacionar com as pessoas ali. Ele não está habituado a ter um pitch, puxar um assunto e depois levar para um encontro que possa ser mais formal, etc. Ele não está acostumado a isso. Não está, concordo. Então, assim, as pessoas têm que estar... E esse vendedor, que já era difícil, que a gente chama um clássico Farmer e Hunter, né? Vamos chamar de um clássico Farmer e Hunter aí. Sempre existiu mais Farmer do que Hunter. Sim. Mas a minha leitura de comportamento é que o Hunter diminuiu ainda mais, está mais difícil, né? Você acha isso também ou não? Que tem menos Hunter do que tinha? Cara, eu acho... Não, tem até muita gente que diz que é Hunter, né? Mas a forma como as pessoas estão lidando, acha que ficar sentado atrás de um computador e enviando mensagens infinitas pelo WhatsApp... O Hunter que converte diminuiu, é o que eu acho. Diminuiu. Né? Porque o cara pode falar, cara, o prospecto o dia inteiro. Mas, na verdade, não entendo por que ninguém me responde, não entendo por que eu não fecho o negócio, não entendo por que as coisas não acontecem. Então, assim... Você imagina, todo mundo hoje envia, principalmente no Brasil, acho que um dos maiores mercados do WhatsApp é aqui no Brasil. Todo mundo envia. A Live, quantas outras faculdades tem enviando mensagem? Tem 2.400. Todo mundo enviando mensagem para os alunos. Do curso de pós-graduação, do evento que vai ter, da graduação, oferecendo bolsa, oferecendo mais não sei o quê. Ainda tem as outras empresas que... Cara, o WhatsApp está pior do que o e-mail. Então, aliás, acabamos de gravar o episódio anterior a esse. Quem quiser, foi sobre o WhatsApp, implantação do canal WhatsApp no Bradesco, e falamos sobre isso. Vale muito a pena assistir o nosso episódio anterior, mas prossiga. E continua. Aí eu tenho visto hoje um monte de gente sendo bloqueado, denunciado. Isso aí. O tempo inteiro, como faz com spam, né? Como faz com spam. Como faz com spam. E isso tem acontecido de maneira muito mais recorrente. Só para pegar o gancho, para quem não viu o episódio, vale a pena ver. A estratégia do Bradesco foi usar o WhatsApp como canal premium para fundo de funil. Olha aí, que legal. E no limite de um touchpoint por mês com a pessoa. Então, olha a sacada. Em vez de usar o WhatsApp no começo para cold call, eu uso o WhatsApp quando o cliente já está em fundo de funil. E ele permitiu isso, né? E ele já permitiu, já está interessado em comprar o produto, eu vou despertar no WhatsApp alguma coisa com ele. Porque usar em topo de funil, você vai ter muito bloco. Né? Vai ter muito bloco. Vai cair o template lá. Você não vai conseguir fugir dessas coisas o tempo inteiro. E aí a gente volta para o ponto inicial que você tinha falado. Quem não tem relação não faz negócio. É o que eu acho, é o básico. Concorda? Para mim é o básico. É o básico. É o básico. Então, assim, porque você vai falar com gente que você não conhece. Gente que não conhece não vai falar contigo. Então, mais importante do que nunca, o time de vendas, principalmente o time de vendas B2B, cultivar relacionamento com as organizações. LinkedIn está aí para isso, eventos estão aí para isso, apresentações estão aí para isso. Eu estou falando de apresentações, é de uma pessoa apresentar para outra, para conhecer. Se ele não utilizar essa rede dele e não regar a rede dele, estiver sempre ali participando de alguma coisa, trocando, gerando conteúdo, o vendedor tem também que gerar conteúdo também. Ele tem que fazer com que as pessoas se interessem, porque no final das contas, o relacionamento sozinho não gera negócio. É isso. O que gera negócio é a confiança na capacidade dele de fazer aquela entrega de entendimento de valor. Exatamente. Agora, o Ale, né, vamos chamar de trade-off, tá?
Eu diria que isso aí mudou alguns comportamentos que a gente acabou de falar, mas que essa base do relacionamento, de entender o negócio, fazer uma boa proposta, continua igual de 15, 20, 30 anos atrás. Algumas empresas olham para este modelo, método, digamos assim, de vendas B2B e falam, pô, para mim super funciona, a gente fez adaptação de menos ligação, o WhatsApp entrou como canal, blá, 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 funciona. E outras empresas falaram, cara, isso é muito old school e, na verdade, isso não tem escalabilidade. O que quer dizer não tem escalabilidade é o seguinte, cara, nesse modelo aí eu vou ter que ter, por exemplo, um exército de vendedores, de 100 vendedores, que são bons vendedores, bem treinados, eu tenho 100 visitando meus clientes, relacionando, eu consigo vender. E outras empresas falam, cara, não, na verdade a escalabilidade é muito ruim, a sacada, por exemplo, é investir mais em marketing digital, conversão de funil, usar as plataformas de CRM como o RD, como o HubSpot, o Salesforce, blá, 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 que vai automatizar um monte de coisa, e eu tenho 10 vendedores no final do funil, e na frente vai... O que você... Estou falando só de B2B, esquece B2C, esquece venda simples, não vamos falar sobre isso. Sim. Vamos falar sobre vendas complexas aqui, que acho que é o foco central. Você acredita que há um meio termo? Você acredita que este modelo ainda de ter 100 vendedores é legal, como um exemplo, ou você precisa ter 10 com escalabilidade? O que você acha sobre isso? O que eu penso é o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer um merge de tudo isso. Então você imagina o seguinte, você mesmo falou aqui, eu tenho produtos de assinatura. Eu tenho produtos de varejo, que eu vendo vaga aqui, né? Ou seja, a pessoa compra uma matrícula aqui. Isso aí. Então, isso tudo você vai vendendo em escala, né? Você busca a escala disso. E aí você tem o customizado. O customizado, você vai conseguir dar escala para isso desse jeito com todo mundo? Você acaba não conseguindo, porque você tem uma dedicação de tempo para aquilo ali, você tem um time técnico, você tem que elaborar uma proposta, tem que validar aquilo com o cliente. É demorado. Só que o teu caminho para você ganhar aqui nessa parte de customização de produtos mais complexos é daqui. Então aqui você vai ter a escalabilidade e daqui talvez nasçam os clientes que você já mantém relacionamento para esse nível de complexidade. Então o que você pode gerar é um funil de venda mesmo que venha dessa baixa complexidade para alta complexidade, ou seja... Você gerar os teus clientes de alta complexidade a partir desses outros produtos que, invariavelmente, as empresas grandes que compram aqui também. Pode ser que não comprem de você hoje, mas compram de outras pessoas. Então, se você tiver um time aqui enxuto, que cuide disso e abrace essa base que você tem e trabalhe dentro de casa, você pode ter uma solução maravilhosa. Um exemplo bem simples aqui, eu tenho MBA e pessoa física. Sim. E, por exemplo, no meu MBA tem uma pessoa da Natura que faz MBA comigo, tem uma pessoa da Petrobras que faz MBA comigo, tem uma pessoa da Nestlé que faz, uma pessoa da Unilever que faz. A lógica é, eu vendi escala aqui, eu tenho X alunos de MBA, Sim. Mas eu posso aqui nesse time do customizado falar, pô, a Natura é uma conta interessante, eu vou pegar esse aluno aqui. Já é meu cliente para isso. Vou falar com ele, relacionar, sabendo que ao invés de eu vender para 100 alunos, talvez aqui eu venda para 5 empresas das 100 que eu tenho como MBA. Essa é a tua lógica no exemplo. Não, ou aqui você vai vender, na realidade, um pacote para ele botar 2.000 pessoas. Não, isso, mas eu digo, em vez de você vender para 100 empresas diferentes, você vai vender para 5 com volume de escala, com volume maior no business do que aqui o ticket médio. Esse ticket médio é maior, né? E você, nesse aqui, vai ter um time maior de vendedores. Você vai fazer customizado, você vai atender, vai ter relacionamento, enquanto aqui você tem menos. Mas isso aqui tem um outro ponto aqui. Assim, nenhuma empresa vai se posicionar e vai montar uma estratégia para atender todos os segmentos de mercado. Empresa de todos os portes, de qualquer indústria. Se você disser que está fazendo, você não tem estratégia. Você vai dizer assim, eu faço tudo. Não, você não faz tudo. E que ninguém tem recurso infinito para isso. Tá? Então, assim, seria uma coisa assim, muito bem fora de realidade você dizer um negócio desse. Então, quando você vem de novo para esse mercado B2B de alta performance aqui, quem são as empresas que têm maturidade para contratar isso? Qual é o teu foco? O teu foco, e eu sempre brinco com isso, pode ser as 1.000 maiores, isso. Ou você pode focar principalmente nas 400 que estão listadas na B3. Lá na B3, outro dia eu fiz uma conta, tem 2,4 trilhões de reais em investimentos em educação corporativa. E lá você encontra essas informações todas se o teu time chegar lá e baixar o relatório de sustentabilidade dessas empresas. Se você entrar lá no relatório do Itaú, você vai ver, por exemplo, que eles gastaram no ano passado 120 milhões de reais só em treinamento. Contratando MBA, fazendo curso customizado, fazendo uma série, formando as lideranças e por aí vai.
Então, assim, você tem que escolher. Então, não acho que você tem que ter 100 vendedores, porque você está dizendo é que você vai atender um volume de empresas infinito. Isso não é verdade. Você vai ter 100 vendedores se você for atender o mundo inteiro. Se você for atender o Brasil, você tem que focar nessas empresas aqui. E aí você vai se colocar como o seguinte: quantos % dessas empresas aqui eu vou me programar para poder, de fato, trazer para dentro como meu cliente? Pô, dessas 400 empresas, eu quero mirar aqui em ter 50 empresas nos próximos 5 anos. Você precisa de 10 vendedores? Não precisa. Você precisa de gente muito boa aqui, gerando relacionamento, gerando propostas robustas aqui, entendendo quem são os clientes, gerando confiança neles, para que você consiga esses contratos de 30, de 40, de 50 e contratos recorrentes. Que quando você faz um negócio, você gera confiança na entrega, você está todo ano contratado por essa empresa. E aí você começa a ter alguma previsibilidade de receita com essas empresas, que permitem que você traga talvez mais um vendedor, mais 2 vendedores, para você pegar as outras empresas. Agora eu quero chegar em 100 empresas. E você começa a fazer esse trabalho financiado por essas que você conquistou aqui. Mas o teu foco é aqui. Isso impede que você atenda o mercado inteiro? De forma alguma. Mas vai atender de forma passiva. Isso. E outra coisa, esse cara aqui ele vai te gerar reputação. Também, porque você vai poder contar casos dele. Esse cara aqui, ele também vai poder participar em conjunto contigo de eventos de várias áreas, eventos de RH, contando o case que ele fez com a live, que vai te trazer outros clientes. Poxa, eu quero ver o que é isso que vocês fizeram aqui. Então, trabalhar desta forma aqui não quer dizer que você tem que botar um caminhão de vendedores. Quer dizer que você tem que ter foco. Então, para mim, o foco, muitas vezes, eu acho que é o que está faltando em boa parte das empresas. Eu quero atender o mundo. Não vai atender. Você não tem recurso infinito. Aí vem essa fala que eu vou ter que ter 100 vendedores. Para atender o mundo, você vai ter que ter. Agora, para atender esse nicho de mercado, não. Bota 2, 3 caras aqui, fera, muito bem treinado aqui com isso, perfil consultivo, e aí você voa. Esse cara vai ter um tempo de setup ali de 6 meses, até 1 ano para fazer os primeiros negócios, mas na hora que começar a vir, é negócio de 10, negócio de 20, negócio que passa a ser recorrente todos os anos. Você vai ver uma área dessa tua de B2B, daqui a pouco está alcançando o teu B2C hoje. Até porque, vocês sabem o tamanho do mercado B2B, não? Não. Depende, você está falando de educação, geral. B2B? Eu vou te falar dos dois. Mas educação ou não? Estou falando ou não? geral. Geral. No geral não sei. 2,5 trilhões. É 1/4 do nosso PIB. É maior do que o mercado B2C. São todas as transações entre empresas, entre CNPJs no Brasil. O mercado de vendas de educação corporativa no Brasil tem 2 números. 25 bilhões é um número. Só que 25 bilhões eu não posso considerar, porque em torno de 50% a 50% disso é gasto interno das empresas. Isso, logística, essa coisa toda. Então, eu diria para você, entre 12 e 15 bi é o mercado de educação corporativa que as empresas vão ao mercado comprar. E o volume de empresas que estão ofertando no mercado, principalmente de instituições de ensino superior, soluções para isso? São poucas. Tem a Live, tem o INSPER, que é pouco, também não se aventura muito, tem IBMEC, tem a Dom Cabral, tem a Getúlio Vargas, ESPM, BSP. São poucas as instituições que estão oferecendo isso. O resto você tem o quê? Consultores. Isso. Em profusão, um monte de empresa de treinamento. Isso. Um monte de todo tipo que você possa imaginar. Então, assim, é com essas organizações que você vai competir. E aí, de novo, vem o foco. Cara, você tem uma faculdade, você tem um produto premium, você consegue entregar um MBA, você tem um corpo de professores aqui bacana pra caramba. Você vai ficar competindo com essas empresas de treinamento que o custo é infinitamente menor do que o teu? Não vai. Então, de novo, vem o foco. Além de você focar nas empresas, tem que focar em determinado tipo de solução. Que tipo de solução que esse cara vai buscar e que é relevante para a gente? De novo, você está direcionando a forma como esse cara vai trazer, está direcionando qual é o tipo de negócio e qual é o range de valor que você deseja. E aí sim, você tem ali um time que está focado em alguma coisa para te trazer um valor que você hoje não tem dentro de casa. Então, quando você faz isso tudo, você passa a entender direito como é que você se organiza. E aí tira essa fala de ter 100 vendedores para tudo, não é o caso. E onde entra canal nisso tudo? Porque é um dilema muito grande, né? Você ter canais, seja de representantes, seja de finders fee, seja de consultores. Porque nessa especialidade da customização, o canal tende a ser menos especializado,
né? O Sim. canal tende a ser um pouco genérico e não atender tão bem com o relacionamento do cliente. Sim. Você é a favor ou contra canal, por exemplo, para educação? Totalmente a favor. Totalmente a favor pelo seguinte, porque você tem vários tipos de canais. Então, quando você vai pegar no teu aqui, você tem marketplace, um monte deles aí faz um monte de coisa, né? Você tem programa de indicação dos teus alunos, não tem isso? Você tem o teu próprio site e por aí vai. Você tem um monte de coisa que você consegue fazer. Quando você vai para o B2B, você tem representantes, Sim. você tem parceiros, você tem co-branding. Você pode fazer um monte de coisas diferentes. Só que, de novo, quando você pegar esses canais, assim como você gerencia esses outros aqui, esses canais só vão funcionar se você gerenciar. Então, não adianta botar um canal e não gerenciar o canal. Eu brinco, o canal funciona empurrado. E tem que ter modelo de gestão para canal. Se você não atua também, aí vai ser, Alexandre, mas eu vou ter que botar uma pessoa para gerenciar o canal? Vai. Assim, vai. Tem que ser, não tem outro jeito. Assim, senão como é que você quer que o canal performe? O canal pode performar? Pode, desde que você tenha alguém para gerenciar esse canal. O canal ele vai ter os indicadores, vai ter as metas dele, vai ter os processos dele, vai ter que cumprir. Se o canal não cumprir, o que você faz com o canal? Desliga. Vai botar outro canal que funciona. Então, assim, mas o canal que ele te abre portas. Você pode ter um canal só de Finder Fee. Então, assim, você pode ter, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa que faz isso para o B2B. Eu posso ser Finder Fee, eu posso ser Closer. Então, Alexandre, eu não conheço. Você tem uma rede de relacionamento? Eu tenho. Eu tenho na minha rede lá, eu tenho mais ou menos lá na minha base de dados ativos, mais ou menos mais de 10 mil clientes e gestores das principais organizações no Brasil. Eu consigo acessar todos eles. Eu consigo ser um bom Finder? Consigo. Eu consigo ser um Closer? Consigo, porque eu conheço o negócio pra caramba. Então, eu consigo atuar das duas formas. Então, tem empresa que me contrata para ser Finder Fee, tem empresa que me contrata para ser Finder Fee, para ser Closer. O que ele precisa muitas vezes, que é o que a grande maioria das empresas dizem para mim, eu não consigo falar com os decisores. Eu não consigo chegar neles. Se me botar de frente, eu falo. Eu coloco de frente. Então, assim, depende do canal. E sou totalmente a favor dos canais, que na realidade eles vão te dar um volume sem ter de novo que você investir em 100 vendedores. Você vai ter 2 ou 3 ali e talvez esse cara possa gerenciar o canal. Você trouxe um ponto interessante, que você falou que, por exemplo, a base de alunos é uma baita oportunidade para você explorar e usar essa própria base como uma forma de você aumentar as suas vendas em negócios maiores em B2B. Uma coisa que a gente percebe muito é que o marketing faz um papel muito forte de você gerar negócios e aproximar essas pessoas perto de você. E uma vez que você entrega um produto de qualidade, principalmente em educação, as pessoas geram um vínculo bacana contigo. Sim. E esse público aqui é o seu cliente do futuro para esse tipo de ação. Por outro lado, você trabalhar no marketing para o B2B, a gente percebe que está cada vez mais difícil e caro. Porque quando você olha o lead que vem do Google, cara, muito Instagram, legal isso que você tá falando. Tá cada vez mais difícil. Você não acha mais ninguém. Agora, quando você já conhece a pessoa, quando a pessoa já está mais próxima, você acessa facilmente. Aí você consegue ligar. Aí você consegue mandar um WhatsApp para a pessoa. Você consegue mandar sabe, a pessoa te segue no Instagram, ela já se comunica, ela já te conversa com o LinkedIn. Então você já tem... É muito mais fácil você acessar essa base do que você gerar um cara novo que vai começar do zero, que vai estar aquela necessidade. Sabe, você já tem um público ali muito mais fértil do que você gerar uma base de marketing aqui numa outra ponta, não é? Cara, maravilhosa essa tua pergunta de marketing, cara. Assim, é uma coisa que eu tenho discutido pra caramba isso. O marketing B2B tem algumas particularidades, né? Assim, por exemplo, eu não uso para Instagram, o B2B. Como é que eu vou acessar essas 400 da B3, por exemplo, esses principais gestores que estão na geração X? Ninguém tem tempo de ficar rodando lá no... Você acha que o cara... Vou dar um exemplo. O cara da AES Eletrobras. Você acha que o cara vai ficar lá Você vai achar o cara no Instagram? Então, para que eu estou botando o dinheiro lá no Instagram para trazer o B2B? Então, a primeira coisa, eu gosto muito do ABM, né? Account Based Marketing. Então, assim, quando você vai falar de B2B, conta nominada. Então, tem que acessar a conta. Faz uma estratégia para conta. Faz uma estratégia de conteúdo para aquela conta, para aquele segmento que você está escolhendo. Então, assim, é muito mais diretivo e assertivo.
Dá mais trabalho? Dá, porque você tem que picar isso. Pô, você tem que ter conteúdo relevante para cada um deles. Então, assim, branding, conteúdo relevante, é assim que você vai fazer. E ABM, você quer fazer contato com os... Bota conteúdo relevante. Faz uma estratégia para aquele segmento. Dá tiro de canhão. É igual jogar tarrafa na praia querendo pegar garoupa, só vai pegar sardinha. Então, assim, você vai lá no Instagram, bota um caminhão outbound lá, em ads, naquele negócio lá, aí vem um monte de gente lá, aí, pô, ninguém tem decisão, o cara às vezes não te responde direito. Vem um monte de spam. Você faz um monte de spam. Pega um monte de... Você falou da tarrafa, vai vir pegar chinelo. Vem um cascalho, vem um monte de coisa ali. Então, assim, o B2B, eu vou dizer assim, é ajuste fino. Então, assim, é um marketing mais fino, sabe? É uma coisa muito mais direcionada. Cara, tem que ser relevante para aquele segmento. Então, escolhe o segmento, quais são aquelas organizações, cara, foca neles, conteúdo para eles. Deles. Você sabe que eu tenho uma teoria, mas talvez uma hipótese, não é teoria, porque é uma hipótese, né? De que fazer, nisso que você está falando, eu concordo plenamente, você fazer um branding para o B2B dentro do seu foco é muito mais fácil do que fazer branding para B2C. Uhum. Essa é a minha hipótese. Por quê? Você imagina que você fez exatamente o que você falou. Você focou em 400 empresas. Uhum. Cara, não é mais o Brasil inteiro, não a população é 200 milhões. Você está falando de 400 empresas. Cara, se você consegue fazer... É um exemplo bem simples que eu estou falando. Mas você consegue fazer 3 eventos ao longo do ano, 4 eventos ao longo do ano, onde você conseguiu que 100 empresas das 400 foram lá, elas passaram a conhecer a tua marca, com um vínculo emocional maior, foi lá, ele vai lembrar, fala, você conhece a live? Conheço. Do que necessariamente a propaganda na televisão, ou no Instagram, ou nos outros canais do rádio. Me parece mais fácil, que só tem que ficar conhecido, não que seja fácil, mas você só tem que ficar conhecido para 400 e não para 200 milhões. Então, porque quem é que contrata? São essas 400. São essas 400. Então, se você focar e fizer um branding, você... que é uma coisa que a gente discute muito aqui. Eu acho que tem que ter branding no B2B. Tem que ter. Você concorda comigo ou não? Total, tem que ter. Tem que ter branding no B2B. Eu só fazia 2 coisas na Porque se você, só para interromper, para você falar o que você fazia. Quando você falou que você visitava a empresa, lá no começo do nosso episódio, que você visitava a empresa, fazia proposta e convertia... Parte disso estava na marca, porque não é possível que era só pela... Era conhecida. Você concorda que Total. a HSM, por exemplo... Era a força da marca. Era a força da marca. Então, se você não... Agora completo, só para falar que a força da marca converte. Então, né? o que eu sempre fazia era o seguinte, a gente fazia branding. Pô, tinha uma coisa que a gente usava muito na época, era anúncio na revista da Ponte Aérea. Para fazer a marca ser conhecida, que naquilo que você entregava que era o B2B. Era propaganda. Branding, a marca tem que ser conhecida. E a outra coisa era de relacionamento. Fazia muitos eventos internos, chamando os principais gestores daquelas empresas que eu queria. Então, quem é que vai contratar? É o diretor de RH junto com o gerente de RH. Chama os dois. A quantas empresas estão? São 10 empresas. Pô, quem é que a gente vai botar para falar para esses caras? Vamos chamar o fulano de tal. Investe, traz um palestrante legal para falar sobre aquilo. Atrai, não, isso é um grupo aqui, um pequeno comitê. São 10 organizações para vocês fazerem relacionamento. Terei 10 diretores e 10 gerentes aqui, respectivos das suas áreas, e nós vamos falar sobre o tema tal. Pô, torna isso de uma maneira recorrente. Cara, a cada evento que você fizer, você tem negócio, cara. Porque as pessoas vão te conhecer, vão saber que você tem um conteúdo relevante e vão saber que você consegue contribuir para o negócio dele. Então, assim, o negócio do B2B é o seguinte, é como nós, com as nossas soluções, podemos impactar o negócio do nosso cliente positivamente. Cara, genial. Ale, obrigado pela aula. Mas a gente já passou de 1 hora de bate-papo aqui, né, Ju? Caramba! Vai embora. Né? Se deixar, daqui a pouco você perde a reunião com seu cliente. Vamos ter que marcar o 2º episódio aqui. Mas a gente tem um momento que a gente tem um ping-pong de frases rápidas que a gente sempre faz para os nossos entrevistados. E eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que você guarda contigo e que você sempre lembra dela. Eu vou falar, na realidade, de 2 palavras que eu sempre falo para todos os times de venda que eu vou trabalhar. E aí, com isso, eu vou fazer o complemento da frase, né? Então, persistência e consistência. A persistência abre portas e a consistência constrói relacionamentos de longo prazo. Muito legal. Então, é isso. Um conselho relevante que você recebeu ao longo da sua carreira
que você guarda contigo até hoje? Cara, e quem foi que te deu? Eu vou trazer um conselho que vocês receberam esse também, receberam os nossos pais, né? Você não é todo mundo. Então, assim, legal. seja único, né? Pense pela sua própria cabeça, crie as coisas da sua própria cabeça, que eu acho que isso é super importante. E agora, uma competência, mas só vale uma, hein? Nem duas pode falar. Só pode falar uma competência que você acha que todos devem dominar atualmente. Comunicação. E comunicação em qual esfera? Porque comunicação é uma palavra super ampla. Então, as pessoas têm que saber fazer a sua mensagem chegar no outro da forma como ele acredita que ele está dizendo. E isso hoje falha o tempo inteiro. Você emite uma mensagem, o outro lado lá entende outra coisa. Então, aprender a se comunicar corretamente, para mim, é uma habilidade hoje, uma competência que todos têm que desenvolver o tempo inteiro. Eu, inclusive, a gente volta e meia, a gente se comunica e a informação não chega da forma como a gente acha que chegou. Sem dúvida. Próxima é algo que você durante muito tempo acreditou ser verdade e você mudou de opinião. Cara, isso é muito legal, porque eu acreditava que eu tinha que atender os clientes de todas as formas. Assim, eu tinha que dizer sim praticamente para tudo. Eu parei de acreditar nisso completamente e hoje eu acredito muito no poder do não. Então, você dizer não para aquilo que de fato vai te gerar alguma complicação ou alguma dificuldade para você atender aquele pedido que o cliente está fazendo, ou atender alguma demanda na proposta, ou algum pedido que ele queira, seja em qual esfera for, é poderosíssimo dizer não. E é poderosíssimo de um alívio pessoal e conforto emocional e de trabalho seu, ou é poderosíssimo do ponto de vista que a partir do momento que você fala não para o cliente, surgem novas oportunidades, ele te respeita mais? Qual dos lados você está falando que é o poderoso? Acontecem as duas coisas, porque ele vê que você não está ali como um aventureiro que quer fazer negócio a qualquer custo. Muito legal. Boa. Muito legal. Ale, a gente separou um presente para você. Opa. Vamos ver o que a Ju e a Pamela separaram. Acho que é uma camiseta do Corinthians, pelo que eu tô vendo aqui. Jamais. Aqui, ó. Obrigado. Pô, eu Uma tinha pedido pra você lá, da né? live aí, ó. Lembrou. Boa. Deixa eu abrir aqui para mostrar a camiseta que eu tô ganhando. É isso aí, ó. Tem uma camiseta, tem um adesivinho da live ali, ó. Ó, show de bola. Ale, se você tivesse que indicar para os nossos alunos uma música para os intervalos de aula, para curtirem durante o break e tal, que música que você indicaria? Pô, Só vale uma. Eu tenho um gosto super eclético. Então, eu vou falar aqui do que eu sou um aficionado por ficção científica. E eu gosto muito de um filme que eu já acho que assisti umas 7 vezes, já que é o Interestelar. É muito bom. E eu sou fã do Hans Zimmer. Hein? E tem a música, que é a música que toca praticamente o filme inteiro de fundo, né? Que chama-se Stay. E é uma música extraordinária. É só instrumental, mas é uma música, assim, poderosíssima. E hoje é uma música que eu escuto volta e meia, porque é uma música que, para mim, assim, tem uma vibração ali interessante. Eu acho que essa aí não estava no nosso playlist aqui, hein? Eu acho que não. Eu vou procurar não. Aqui. Opa. Sabia que eu ia falar uma música aqui que ninguém sabia. Instrumental é bom, né? Para o nosso campus aqui é bom, tem instrumentais. É bom, Stay. Eu gosto muito do Hans Zimmer, tem algumas outras, se vocês me permitirem, já que eu já respondi qual era. Tem uma outra que é Docking. Não sei se você assistiu o Interestelar, não? Eu assisti uma vez há muitos anos atrás. Ó, essa daqui. É. Música instrumental eu particularmente gosto, né? Então temos algumas aqui que eu coloco. Gosto. Assim como os canais, eu gosto muito de música instrumental. Depende do momento. Então deixa eu pausar aqui para o YouTube não nos banir, senão o YouTube reclama da gente. Ale, novamente, obrigado pelo livro, obrigado pelo nosso bate-papo. Quem quiser continuar esse bate-papo contigo sobre vendas B2B e tal, te encontra onde, meu cara? O canal que eu sou mais forte é no LinkedIn. Alexandre Chiacchio. Alexandre Chiacchio. Não é no TikTok. Não é no TikTok, nem é. Chiacchio, que eu falei errado, é Chiacchio. Isso. Com double C aqui no segundo Ki, certo? Certíssimo. Alexandre, obrigado pelo nosso bate-papo. Um abraço aqui, estamos aqui. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Valeu!
Valeu.